Bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Desta vez vamos dar um foco num caso mais prático de calçada acessível com inclinação longitudinal e transversal de acordo com a NBR 9050 e também a NBR 16537, que tratam sobre sinalização tátil e calçadas acessíveis. Primeiramente, se você adquiriu a família de sinalização tátil elaborada por mim, você vai receber esse arquivo aqui, ó, piso tátil plano. Eu vou abrir ele, uma família, um projeto. Nele vão estar as duas famílias com as variações que você encontra nela. Vindo aqui em planta baixa, você terá incluído nela uma tabela que faz a contabilidade de todas as peças constante em seu projeto. Perceba aqui, por exemplo, eu tenho uma peça do tipo da família tátil direcional tipo 1, 5 alinhada e uma que é o corte. Independente se ela for cortada ou não, se ela tiver um corte, ela vai ser contada como inteira, porque você precisa comprar essa peça. O mesmo caso da sinalização de alerta. No vídeo anterior, eu tinha elaborado apenas 3 tipos de sinalização de alerta. Eu notei a necessidade de ter a de alerta com corte também, pois você pode fazer uma sinalização de alerta e, por algum motivo, precisar cortar ela em algum ângulo. Então, da mesma forma da sinalização direcional, se a de alerta tiver algum tipo de corte, ela conta também. Com o arquivo aberto, eu vou vir aqui no térreo. Você vai enxergar aqui, ó, dois retângulos. Um retângulo, o externo, é a faixa de corte, né? O recorte da vista. Se você ocultar aqui, ele vai desaparecer. Eu vou fazer um projeto um pouco mais elaborado. Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. Vou dividir primeiro a elaboração da calçada acessível e posteriormente o lançamento das pastilhas de sinalização nessa calçada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar tudo isso aqui, né? Vamos partir do pressuposto que você está iniciando o seu projeto agora. Eu vou abrir um pouco aqui a faixa de vista, a janela visível do projeto, né? E o que eu vou fazer? Eu vou começar desenhando paredes. Eu não tenho nenhuma parede especial. Você pode pegar as suas paredes que você tem no seu projeto, seus tipos de paredes. Eu vou fazer uma obra bem básica, né? Uma obra comercial bem básica, para facilitar o entendimento aqui. Elaborado o corpo, o volume da sua obra, você vai ter que, para fazer as calçadas acessíveis, você vai ter que saber onde estão as portas, né? Então, porque na calçada a pessoa tem que chegar em algum lugar aqui. Então, eu não tenho uma família carregada, vou carregar uma da minha biblioteca. Portas. Vou pegar aqui uma porta de vidro de 4 folhas. Vou pegar uma porta menor, vamos dizer que nessa obra aqui eu optei por colocar uma porta bem na esquina e uma porta mais ou menos aqui. Eu não sei se esse salão vai ser dividido ou não, eu sei que ele tem duas entradas de acesso ao público. Então, a gente parte do pressuposto disso aqui. Vamos centralizar essa porta aqui. Um exemplo bem didático com foco na calçada, não na questão de divisões do projeto, certo? Vamos colocar esse cara aqui a 7 metros. Beleza. Quando você começa um projeto, você já tem que ter um pensamento na metodologia que você vai usar, inclusive para você poder estipular níveis e demais considerações no projeto. Feito o lançamento do volume, você terá que ir na obra e fazer as seguintes medições. Você tem que medir a largura da calçada, né? Eu vou fazer aqui o seguinte: eu vou lançar um piso. O piso mais básico que eu tenho, só tem esse piso aqui, né? Eu vou lançar um piso interno na obra. Vou lançar um piso aqui rapidinho, interno na obra. Vou dar um trem aqui, certo? Tem um piso, vamos dar a forma de visualização aqui, só pra gente enxergar que tem um piso. E vou fazer também um piso externo, um piso normal, piso
Eu vou pegar aqui o contorno externo da edificação. Vou copiar. E você vai na obra e vai descobrir, vai fazer a aferição da largura da sua calçada, certo? Você vai fazer a aferição da largura da sua calçada. No nosso caso, digamos que a nossa calçada tenha 3 metros nessa fachada e 3 metros nessa aqui também, para facilitar um pouco o nosso entendimento. E geralmente nas esquinas você tem um chanfro arredondado, tá vendo? Você pode usar essa ferramenta aqui para fazer isso aqui, ó. Que você vai atribuir um raio. Isso tudo você vai pegar onde, Rodrigo? Isso tudo você vai conseguir achar essa informação em loco. E somente em loco você vai conseguir, porque a não ser que a sua prefeitura, que a prefeitura da sua cidade tenha essas informações para você, mas sempre é bom você conferir em loco, certo? Repare que por acaso aqui nesse template, quando você lança o deslocamento da laje, do piso, está a 50 centímetros. Então como é que a gente arruma isso aqui? A gente vem aqui, a altura do deslocamento a gente passa para 0. Inclusive o piso de dentro também ficou com 50, tá? Pronto, já resolvemos isso aqui. Então a gente está trabalhando com o nível 0 da obra. Eu vou colocar aqui uma elevação. Você vem aqui em anotar, você coloca elevação de ponto. Eu já tenho uma tecla de atalho. Então quando eu disser que eu vou colocar uma elevação, é aqui, ó, anotar elevação. Vou colocar uma elevação aqui, ó, para você perceber que a gente está no nível 0, certo? E vou colocar outra aqui para dar essa noção. Feito o dimensionamento da calçada, a aferição da calçada, o que você vai fazer? Você vai ter que lançar a guia. A guia, como é que eu costumo praticar? Que eu achei o jeito mais prático pegar um piso, né? Eu vou duplicar esse piso, vou duplicar ele e vou chamar ele de guia. E vou alterar a espessura dessa guia para 20 centímetros. Você vai medir lá e vai achar o correto. Geralmente essa guia está de 10 a 15. Eu deixo com 20 para ela não aparecer no projeto. Depois o asfalto vem e dá acabamento. Vou deixar com 20. E o que eu vou fazer? Eu vou copiar o perfil da calçada. Nossa calçada está aferida. E eu vou terminar ela, vou deixar aqui com 10 centímetros. Vou dar um offset aqui, perdão. Vou dar um offset de 10 centímetros, né? E jogar para fora aqui, ó. 10. E vou terminar tá faltando terminar os dois extremos aqui, ó. Aqui e aqui. Tá feita a minha calçada. Repare que eu também mesmo problema de antes, 0,50, né? Vou jogar tudo pro 0. Ok. Beleza. Quando você for na obra fazer a aferição da calçada, das larguras, você também tem que ter em mente que você tem que conhecer os níveis da sua calçada. Porque a inclinação transversal, a inclinação longitudinal é de acordo com a inclinação das vias adjacentes à obra, certo? Então o que você vai fazer? Digamos que você tenha ido na sua obra e você tenha visto lá que nesse ponto aqui, você atribuiu como 0, é o ponto mais alto da sua obra. Esse aqui também é o ponto mais alto da sua obra.
0,00, certo? Da sua obra não, perdão, da sua guia, que esse aqui vai mudar em função da sua obra, certo? E aqui você foi lá, ou você pediu para o seu assistente ir lá e descobriu que aqui você tem um desnível de 30 centímetros, ou seja, cota menos 30. E aqui você tem a cota menos 50, certo? Então você tem menos 50 nesse ponto e menos 30 lá, quer dizer, sua calçada está caindo 30 centímetros para cá e 50 centímetros para cá, certo? Então você tem que observar esse tipo de informação na sua obra. Por quê? Você não está fazendo projeto, então você tem que informar os níveis da obra pro construtor. Então você tem que se preocupar com essa informação, porque essa porta aqui, esse piso interno, essa porta aqui pode mudar a altura dela em função desse desnível da guia. Uma vez identificados os níveis, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer alteração, porque se você vier aqui no 3D, isso aqui é um plano ainda. Eu vou selecionar aqui, ó, e vou girar. Você percebe que isso aqui ainda tá bem retinho, bem niveladinho, tá perfeito para trabalhar, tá vendo? Maravilha, né? Maravilha pro desenhista. Como é que eu mudo isso aqui, Rodrigo? Você vai vir aqui, vai selecionar a guia. Por isso que eu prefiro um piso, porque eu consigo ter variação de altura, de nível nele. E você vai vir aqui modificar elementos do piso. Então a gente tem essa informação aqui, menos 30. O que você vai fazer? Se você pegar esse ponto aqui, ó, você muda só ele. O mesmo acontece com esse. Se você pegar essa linha e mudar o nível dela, menos 0,30, você muda os dois pontos, ok? O mesmo que a gente vai fazer com esse ponto aqui, ó. Então vamos passar ele. Nosso nível é qual? Nosso nível é menos 50, então vamos pôr ele menos 0,5. Vamos ver como é que ficou no 3D. Ó, então você já tem inclinação. Esse aqui já não é mais plano. Beleza? Joinha. Agora vamos mexer na nossa calçada. Nossa calçada. Antes de a gente mexer na nossa calçada, a gente tem que observar quais são os níveis normativos toleráveis de inclinação transversal. Nossa inclinação que nos preocupa é a inclinação transversal. A longitudinal você vai obedecer a inclinação da guia, mas nós temos limite para inclinação transversal. Vamos ver aqui o que a NBR fala. A NBR 9050, no item 6.12.1, ela impõe o seguinte, ó, faixa livre de passeio destina-se exclusivamente à circulação de pedestres, deve ser livre de qualquer obstáculo, ter inclinação transversal de até 3%, ser contínua entre lotes e ter no mínimo 1,20 de largura por 2,10 de altura livre. Aqui a gente tem nosso limite de inclinação e largura, né? Então, beleza. Vamos mudar esses níveis aqui, ó. Você viu que quando a gente pegou o piso e modificou aqui, ó, elementos, você pode vir aqui e modificar também no piso, ó. Vou jogar aqui para menos 0,5. Repare que já foi lá embaixo, tá vendo? E aqui menos 0,30. Pá. Menos 0,30, certo? Beleza, temos a inclinação longitudinal da nossa calçada. Repare o seguinte, ó. Repare, aqui você está vendo várias linhas no piso, aqui você não está, ó. Essas linhas aqui, você controla elas aqui, ó. Vista, modelo, visibilidades e gráficos. Você vai descer aqui até pisos e vai habilitar essa função aqui, ó, arestas internas. Ela vai mostrar isso aqui para você. O que é isso aqui, Rodrigo?
linha dessa aqui é a divisão de um pano, vamos dizer assim, de um plano de inclinação. Aqui no 3D você vai enxergar, talvez a gente consiga ver o que eu quero dizer. Ó, cada linha, cada divisória dessa aqui, cada divisão dessa aqui é um plano que a família de lajota, de cerâmica, vai se hospedar. Então, por exemplo, para ela acompanhar a inclinação da calçada, você vai ter que colocar uma família aqui e outra família lá. Ou seja, quanto mais divisões tiver a sua calçada, pior é para você fazer a alocação de alguma coisa que vai se hospedar aqui em cima. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas divisões aqui, para não complicar muito elas. O jeito mais fácil que eu encontrei foi o seguinte: você vem aqui, ó, e vai adicionar uma divisória, certo? Vai adicionar uma divisória. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir o máximo possível esses panos, né? Então eu sei que pela prática, eu sei que, por exemplo, nessa porta aqui a gente vai ter que ter uma chegada no mesmo nível aqui, ó, porque a pessoa não pode chegar aqui com uma inclinação e aqui com outra. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um nível aqui, ó, uma linha divisória aqui, reto aqui. Tá vendo que ele já mudou, já fez uma divisão diferente, ó. E vou adicionar outra aqui, ó, bem no rumo da porta aqui, tá vendo? Vou adicionar outra linha divisória aqui. Aqui eu recomendo você fazer uma divisória aqui também, ó, para diminuir esse pano aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma divisória aqui, tá vendo como ele vem simplificando a malha? Aqui ainda está um pouco complicado. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um aqui e um aqui, ó. Ele tá falando que vai excluir essa cota aqui, tá vendo? Deu uma mensagem dizendo que uma mais referência, então eu vou autorizar, porque o que aconteceu? Quando eu acrescentei essa linha de divisória aqui, ele mudou o plano, os planos do piso. Então aquela referência lá não vale mais, ok? E aí eu vou acrescentar outra aqui, ó. Vou selecionar, vou acrescentar outra aqui. Eu vou simplificar um pouco essa geometria, certo? E vou acrescentar outra aqui. Veja que a geometria ficou mais simples um pouco, certo? Mais simples um pouco. Agora, como é que eu sei a inclinação transversal dessa calçada? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar e vou vir aqui anotar inclinação do ponto. Quando eu falar que eu vou acrescentar na inclinação, eu já tenho uma tecla de atalho, mas se você não sabe, não tem a tecla de atalho atribuída, você vai vir aqui, ó, inclinação do ponto. Então perceba que nesse plano aqui, ó, ele é meio torcido, tá vendo? Porque o que acontece? Ele pega a inclinação, ele faz um cálculo da inclinação longitudinal com a inclinação transversal, né? A gente atribuiu níveis diferentes aqui, então agora ele não está mais inclinado somente para um lado, ele está inclinado para dois lados, percebe aqui, ó. E como é que eu sei a inclinação transversal? Nessa linha aqui ele me dá a inclinação dessa linha, tá vendo? Beleza, então vamos ver, aqui não tem inclinação, lembra que a gente veio lá no 3D e mudou a linha inteira? Então esse pontinho aqui com esse pontinho estão no mesmo nível, então não tem inclinação. Tem inclinação aqui, ó. Não tem inclinação aqui, já vai mudar isso aí. Aqui a gente tem uma inclinação, ó. Beleza, vamos colocar uma aqui. Aqui eu não tenho inclinação, tá tudo no zero. Aqui eu tenho outra inclinação importante e aqui eu tenho uma inclinação importante. Aqui a mesma coisa, não tem inclinação. Beleza, vamos começar a definir as inclinações transversais. A gente tinha visto anteriormente que a inclinação máxima permitida é até 3%, certo? O que quer dizer 3% de inclinação? Quer dizer o seguinte, a cada metro que você anda
nesse sentido, você tem que subir ou descer 3 centímetros. Por isso que é 3%. Quantos centímetros tem 1 metro? 100 centímetros, né? Então, você andou 100 centímetros, você desce 100 centímetros, ou sobe 100 centímetros. Isso quer dizer inclinação em percentual, certo? Então, vamos ver o seguinte. Qual que é a distância da nossa calçada? A gente tem 3 metros aqui e 3 metros aqui, certo? Então, Rodrigo, qual que é a inclinação máxima que eu posso? Qual que é a cota, o desnível máximo que eu posso ter aqui? Ó? Então, eu posso ter um desnível. Se eu tenho uma inclinação máxima de 3% vezes 3 metros, eu vou poder ter um desnível aqui de 9 centímetros. Correto? 3 vezes 3, 9, certo? Como é que eu faço essa alteração? Então eu vou vir aqui, modificar elementos, e vou selecionar esse elemento aqui. Ó. Perceba que ele está com menos 50, certo? Esse carinha aqui vai ficar quieto aqui, e a gente vai mudar esse carinha aqui. Ó. Os dois estão no mesmo nível, por isso que não tem inclinação nessa linha. Então, eu posso subir 9 centímetros, certo? 50 menos 9 são 41 centímetros. Ok? Esse cara aqui está com quanto? Esse cara aqui está com menos 35. Esse cara aqui está com quanto? Esse cara está com menos 30. Repare que o que está acontecendo aqui? Ó? A nossa calçada está subindo. Ó. Então o Revit já calculou para você qual que é a cota de inclinação, a cota de nível dessa linha aqui, ó, tá vendo? Ele já calculou para você, né? Então, aonde que é o ponto crítico dessa porta aqui? Ó? O ponto crítico dessa porta é o ponto de baixo, pois é o ponto que você tem que elevar mais, é o ponto que você tem que subir mais para ele chegar na porta. Como consegue compreender aqui, ó? Aqui, para você chegar na porta, você tem que subir menos, certo? Então você vai dar menos inclinação nessa linha. Nessa aqui você tem que subir mais, então você vai dar mais inclinação na linha. E o nosso limite de inclinação é 3%. Então a gente tem que pegar o pior caso para essa circunstância aqui e calcular. Então o nosso pior caso é o de baixo. Então, se a gente tem um desnível, a gente pode ter um desnível de 9 centímetros, 35 menos 9 vão ser 26, né? 26. Então a gente pode levar ele aqui para menos 26. Vamos ver se minha conta está certa. Passou de 3%, tá vendo? Porque aqui é 35 e alguma coisa. 35 e alguma coisa. Então, você já percebe que aqui não pode ser 26. Aqui tem que ser no máximo 25. 3,5. Não dá. Então, você vai ter que baixar menos ainda. Desculpa, era 27, você tem que subir 1. Agora já deu, tá vendo? A gente estava com 26, vamos ver, 26 não deu 3 ponto alguma coisa, vamos ter que subir mais 1, 27. 26,5 daria, mas vamos ter nossa referência, nossa precisão de 1 centímetro, né? Aqui a gente tem que colocar esse ponto aqui no mesmo nível desse aqui, ó. Porque essa linha aqui tem que estar em nível, certo? Então a gente vai pegar e vai jogar esse cara aqui para menos 0,27. Tá vendo como aqui é a pior situação? Né? Beleza. Agora aqui a gente tem outra situação crítica. Ó, tá vendo? Aqui a gente está com 3,17, aqui com 3,64. Qual que é o nosso limite? 3, né? Então vamos baixar um pouquinho esse cara aqui, ó. Vamos tirar 2 centímetros dele. Ali já passou tranquilo, né? E aqui vamos tirar 2 centímetros também, menos 0,02. Passou tranquilo também, tá vendo? Lá a gente não tem inclinação, aqui a gente pode levar para 9 centímetros de inclinação, porque tem 3 metros, né? Então vamos tirar 9 centímetros aqui, vai dar 21. Ok. Então vamos adicionar a inclinação aqui de novo. Agora aqui a gente está com a inclinação perfeita de 3%. Aqui a gente está sem inclinação. E aqui a gente tem inclinação de 3%. Certo? Atribuímos os níveis, né? A gente ainda não está preocupado com a parte interna da edificação. Perceba aqui, ó. Então, a sua calçada, pela condição que você encontrou na via pública, ela tem que ficar com essa
essa característica aqui máxima. E a NBR também fala que você não pode usar o passeio público para vencer desnível na sua edificação, certo? Então, como a gente partiu aqui do zero, o cara está no zero e chegou no zero da edificação. Aqui ele está no menos 25, é isso? Vamos ver aqui, ó. Menos 26, né? Ele está no menos 27 e está chegando no zero, ou seja, a gente tem 27 centímetros aqui para vencer. Você vai ter que resolver isso aqui de alguma forma, né? Então, ou das duas uma, se isso aqui for uma edificação inteira, você vai ter que fazer uma rampa aqui dentro, ou não sei qual que é a alternativa que você vai achar, você vai ter que baixar isso aqui, você não pode usar a via pública para isso. Eu vou fazer um jeito bem simples aqui. Eu vou pegar esse piso interno e vou editar ele, vou dividir ele em dois aqui, ó. Digamos que até aqui, com 10 metros daqui, você deixa ele no nível zero, eu vou fazer outro piso aqui, ó. Vou fazer outro piso. Vou levar ele para o nível zero e vou desenhar um piso bem, uma solução bem, como é que eu vou dizer para você, bem simplória, tá? Bem simplória. Beleza, para você entender, eu vou colocar outra elevação aqui, ó. Vou colocar outra elevação, uma aqui, e vou colocar uma elevação, pegando a elevação do piso aqui, ó. Pegando a elevação desse ponto aqui, ó. Pra você perceber. Ou seja, a gente está do lado de fora menos 27 e do lado de dentro zero. Não pode ser assim. Então nós vamos ter que fazer o seguinte. Eu vou pegar esse piso aqui, ó, e vou baixar a elevação dele para menos 27. Certo? Agora sim. Vamos lá no 3D para a gente ver. Só que você ainda está com o seguinte. Você está com a porta lá em cima. Ó. Então você tem que baixar a porta também. Ó. Vou levar para menos 0,27. E a sua parede também está alta. Então você vai ter que mexer nos níveis da sua fundação aqui, ó. Eu vou baixar bem rapidinho aqui, um exemplo bem grotesco mesmo, tá? Baixei aqui, ó. Baixei o nível inferior da parede para menos 0,5, vamos arredondar aqui. E aqui eu vou baixar o nível dessa parede para menos 0,4, certo? Agora sim, agora você tem a sua obra ajustada com a sua calçada. Aonde eu quero chegar? Talvez você vai ter que, antes de você começar a desenhar qualquer coisa, se preocupar com os níveis de acessibilidade e com os níveis da via da sua obra, porque às vezes você pensa que a sua obra é plana, mas no nosso caso aqui a gente está tendo um desnível de 50 centímetros aqui. E se fosse mais, se fosse 1 metro, né? Você tem um problema grande na obra para resolver, certo? Aqui dentro depois, como é que você vai fazer? Não sei, vai criar uma rampa, vai fazer um desnível no piso, enfim. É um problema que não será abordado nessa aula. Beleza. Feito isso aqui, você tem a sua obra pronta para receber a sinalização tátil, né? Aí será o tema da próxima aula, da sinalização tátil. Obrigado pela atenção e não deixe de dar o seu joinha e espero vocês no lançamento da sinalização tátil da próxima aula.